O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, entrar pela porta estreita é o convite que Jesus nos faz no Evangelho de hoje. Estamos no Sermão da Montanha, onde Jesus apresenta a seus discípulos e à multidão, apresenta diversos ensinamentos fundamentais para a nossa salvação, fundamentais para que possamos ser verdadeiramente discípulos de Jesus, comprometidos com o reino de Deus. Entrar pela porta estreita é um ensinamento importante que Jesus nos dá no dia de hoje. Quem é esta porta estreita? É o próprio Jesus. No Evangelho de São João, ele mesmo diz ser a porta das ovelhas. Devemos entrar por essa porta que é Cristo, para que possamos ter acesso à vida de Deus, para que possamos ter acesso à vida do reino de Deus. Cristo é a porta. É Ele quem nos garante este acesso à comunhão de amor com Deus. O Espírito Santo, irmãos e irmãs, Ele habita em nossos corações. E dentre tantas obras realizadas pelo Espírito Santo, uma delas é a nossa transformação à imagem de Cristo. O Espírito Santo, ele nos foi dado também com esta missão, de transformar o nosso coração segundo o coração de Jesus, o coração de Cristo. A missão de nos modelar segundo a imagem do homem perfeito, que é Cristo Jesus. Isso é necessário para que realmente sejamos salvos. Esse caminho contínuo de conversão, que nós somos chamados a trilhar dia após dia, a conversão a Deus, a conversão é a nossa transformação operada pelo Espírito Santo, a imagem do homem perfeito que é Cristo Jesus. Por isso, entrar pela porta estreita é deixar-se modelar pela ação do Espírito Santo, deixar-se transformar pela ação do Espírito Santo, a ponto de se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. Eu e você, irmãos e irmãs, somos chamados
a permitir pela fé que o Espírito Santo nos transforme, a permitir pela fé que passemos pela ação do Espírito Santo por esta porta estreita que é Cristo, de modo que nos tornemos semelhantes a Ele e assim tenhamos em nós a vida de Deus. E assim possamos fazer a vida do reino de Deus acontecer no mundo em que vivemos. É claro que esta obra do Espírito Santo, de nos transformar à imagem de Cristo, de nos dar uma mente, um coração renovados, como o coração de Cristo, é uma obra exigente esta obra. É uma obra que exige de nós compromisso com a vivência do mandamento do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar os nossos semelhantes, como Jesus nos ensinou. Passar pela porta estreita é exigente, como Jesus nos ensina no Evangelho de hoje. É a exigência do compromisso com o discipulado, com o seguimento de Cristo. Exige de nós renúncia de nós mesmos. Exige de nós a coragem para carregar a cruz no dia a dia. Um testemunho de compromisso da nossa vida com o mistério pascal de Cristo. Exigência de rejeitarmos as seduções do mal, as seduções do pecado, rejeitarmos toda forma de injustiça, corrupção, maldade, perversidade, rejeitar toda forma de imoralidade, passar pela porta estreita que é Cristo, nosso único Senhor e Salvador, exige um testemunho bonito de fé, para que também outros irmãos e irmãs cheguem ao conhecimento, cheguem à experiência do amor redentor de Cristo. O amor do cristão é o amor universal. O amor cristão é um amor que deve chegar a todos. Foi o que Jesus nos ensinou no Evangelho quando Ele disse: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. No entanto, irmãos e irmãs, o amor cristão, mesmo sendo universal, ou seja, um amor que deve ser alcançado por todos, esse amor deve nos motivar a ter uma sensibilidade em relação àqueles que eu me aproximo para anunciar Cristo. Passar pela porta estreita significa também se comprometer com o testemunho da fé, significa se comprometer também com a ação evangelizadora da igreja, para que outros sejam alcançados pelo amor redentor de Cristo. Mas quem é o outro? Quem é aquele a quem eu me determino a levar a boa nova redentora de Cristo? Essa sensibilidade ao outro faz parte do amor. Por quê? Eu preciso perceber até que ponto o outro, o meu irmão, a minha irmã, o meu semelhante, terá condições de receber as coisas santas de Deus. Por exemplo, os mandamentos de Deus. Será que o outro, será que a outra tem condições de receber as exigências dos mandamentos de Deus? Jesus começa o Evangelho dizendo: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Irmãos e irmãs, se o meu semelhante,
ainda não fez uma experiência bonita de fé, uma experiência profunda do encontro pessoal com Cristo, provavelmente ele ainda não terá condições de acolher e de vivenciar as exigências dos mandamentos de Deus. Eu não posso, portanto, perder essa sensibilidade de amor e compreender até que ponto o meu semelhante está em condições de receber as coisas santas de Deus. É preciso também, na ação evangelizadora, ter um pouco de pedagogia, compreender aqueles a quem eu anuncio a boa nova de Cristo, para perceber que esses irmãos e irmãs precisam, em primeiro lugar, fazer a experiência do amor redentor de Cristo, a experiência do encontro pessoal com Jesus, para que na experiência desse amor possam também acolher as exigências da fé, as exigências de se comprometer com o reino de Deus. Interessante termos ouvido na primeira leitura, nesse trecho do segundo livro dos Reis, que Ezequias, o rei de Judá, ele faz a sua oração a Deus, uma vez que o povo de Deus estava sendo ameaçado por Senaqueribe, o rei da Assíria. Diante dessa ameaça de um povo, de um rei inimigo, Ezequias, o rei de Judá, faz a sua oração a Deus, pede a intervenção de Deus para que o povo de Deus fosse guardado e protegido contra as investidas do mal, as investidas do inimigo, o rei da Assíria. Deus ouve a oração de Ezequias, porém Ezequias, pela sua oração, testemunha o quanto ele confiava no amor redentor, no amor protetor de Deus. Ezequias teve a graça de, pela fé, passar por essa porta estreita. Essa porta que é exigente, exige também de nós, irmãos e irmãs, confiança na misericórdia, no amor, na proteção de Deus, inclusive quando enfrentamos situações difíceis, ataques, problemas em nossas vidas. Peçamos a Cristo, essa porta de salvação, que Ele nos ajude, com o dom do Espírito Santo, a ter esse coração transformado pela graça de Deus. Um coração manso e humilde como o coração de Cristo, um coração apaixonado por Deus, um coração comprometido com as exigências da fé, um coração sensível para poder também anunciar Cristo, de modo que os nossos semelhantes realmente façam a experiência da redenção de Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.